coroa da vida. Amém. Senhor, mais uma vez pedimos a Ti que ajude a Teu servo, ó Pai, a ser fiel na exposição da Tua palavra. E ajude ao Teu povo, Senhor, a ser fiel no cumprimento dessa mesma palavra. Que em tudo, ó Pai, sejamos encontrados fiéis em amor, em dedicação, em fidelidade a tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fidelidade. Fidelidade tem sido algo menosprezado em nossos dias. A questão, por exemplo, dos votos matrimoniais tem sido colocados de que seja fiel, mas até que eu esteja feliz, eu me sinta feliz. Não mais até que a morte nos separe, mas enquanto eu estiver feliz, enquanto eu estiver sendo agradado, eu me manter-me-ei fiel, estaremos juntos. O descaso com o batismo dos filhos. Os pais hoje em dia querem apresentar seus filhos à igreja, mas não querem apresentar Deus a seus filhos. Querem apresentá-los, ser vistos, mas não quer que Cristo seja visto na vida dos seus filhos. A profissão de fé, muitos têm feito seus votos, professado da boca, mas da boca para fora, enquanto seus corações permanecem longe de Deus. Esse trecho das Sagradas Escrituras nos vem falar sobre uma fidelidade bem diferente da que muitos têm professado e vivido. Uma fidelidade verdadeira, uma fidelidade a toda prova, uma fidelidade que verdadeiramente agrada a Deus. Mas esse livro, né, é distinto, é especial. O livro de Apocalipse é um livro, mas também tem características de carta, porque realmente foi escrita ali. É um livro profético, porque vem trazer uma palavra de estímulo, de ânimo, de exortação, estimulando a sua igreja, mas ele fala também das últimas coisas. É um livro diferente. É um livro riquíssimo. É um livro que foi direcionado primeiramente à igreja daquele primeiro século, mas é um livro que é uma carta, um livro que é direcionado a todo o povo de Deus em todas as épocas. Aquele que escreveu, que foi ditado a ele para registrar, para escrever essas palavras, foi o apóstolo João. Isso em torno de 95 depois de Cristo. Ele estava na ilha de Patmos, não estava de férias, não estava ali a passeio. Na verdade, ele tinha sido exilado naquela ilha. Até comentando nas aulas do estudo bíblico, eu comentei que poderíamos pensar numa Alcatraz, né? Aquela ilha, a prisão que tinha lá em Alcatraz, nos Estados Unidos. Pode pensar, era uma ilha, uma prisão mesmo, onde ali os inimigos do Império Romano eram levados. E João, o que ele fez? Como se tornou um inimigo do Império? Por conta do testemunho, porque foi fiel a Cristo. Ele então foi exilado naquela ilha. Ali foi escrito então com o propósito de fortalecer o povo de Deus. Esse livro, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é alguma coisa oculta, secreta, obscura. Não tem que ser um matemático para decodificar o livro de Apocalipse. Não é necessário nada disso. Até a palavra Apocalipse significa revelação. O Senhor vem nos revelar a verdadeira condição, o que está acontecendo de fato na história. Vem tranquilizar, dizendo: eis que estou vivo,
o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, vive. Diferente do que alguns estavam confrontando ali os cristãos da época, muitos fugindo das autoridades, perseguidos por conta da fé, sofrendo, sendo presos, sendo mortos, e aqueles seus inimigos rindo e falando: onde está seu Salvador? Ele não falou que voltaria? Onde está? E muitos preocupados, nossos irmãos estão morrendo, será que eles estão indo para a glória? Será que eles têm um lugar com Cristo? Esse livro vem então trazer esse alento, esse estímulo, vem mostrar à igreja que apesar da aparente adversidade, estava tudo sob controle. A igreja, ainda que nós sejamos perseguidos e passemos por tantas coisas, devemos nos lembrar, assim como aquela igreja, que está tudo sob controle. Os capítulos 2 e 3 apresentam a figura dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Eram igrejas mesmo, reais da época. A cada uma dessas igrejas foi endereçada uma carta, porque o Senhor que anda no meio dos candeeiros, o Senhor que anda no meio da igreja, Ele conhece cada uma das suas igrejas, Ele vem estimular, mas vem também corrigir. São cartas mesmo. Então tem a saudação ao anjo da igreja Então, e o anjo ali, o Senhor estava direcionando aquele que estava responsável por cuidar daquela igreja, a autoridade ali daquela igreja. E o Senhor endereça, envia essa carta. Então, tem essa saudação, tem a apresentação, aquele que conserva, que é poderoso. Tem elogios a algumas igrejas: conheço as tuas obras. Tem também advertências, tem aquele tom negativo: tenho porém contra ti. Porque o Senhor conhece, o Senhor não só elogia, o Senhor fala: está errado, conserta. E é isso que o Senhor fala. Tem uma advertência: lembra-te, pois, senão... Conhecem esse senão, né? A gente pode lembrar muito da mãe: olha, menino, para com isso, senão... A gente até gela, né? O Senhor também nos fala o senão, nos fala para nos corrigir, para olharmos para aquilo que Ele tem nos revelado e mudar. Ele nos exorta a tudo aquilo que temos ouvido e promete: aqueles que permanecerem fiéis, então, ao vencedor, a coroa da vida. Esmirna ficava a 55 quilômetros, ali próximo, distante de Éfeso. E diferente de Éfeso, nós vimos que Éfeso teve um problema com o seu porto marítimo, né? No domingo passado. Também Esmirna tinha um importante porto marítimo. E era um porto marítimo natural. Tinha um escoamento ali de bens, de manufaturas muito grande. Esmirna era chamado a flor da Ásia, a coroa ali da Ásia. Foi a primeira aliada a Roma em 195 antes de Cristo. Foi a primeira cidade a instituir também o culto ao imperador. Então, demonstrando sua fidelidade ao Império Romano. Era uma cidade também cheia de outros templos, a outras divindades: Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. E em 26 a.C., ganhou a concorrência para construir um templo a Tibério César, ao imperador. Havia lá uma influente colônia judaica. E na carta a Esmirna, o Senhor diz alguns fatos, algumas realidades, para demonstrar que sim, Ele cuida, Ele conhece, Ele age na igreja. E assim nosso Senhor diz à sua igreja: em primeiro lugar, aconteça o que acontecer, eu conheço. E nós podemos perguntar: conheço o quê? Conhece o quê? Conhece tudo. O Senhor sabe toda a nossa realidade. Nosso irmão Arcelino, ele compartilhou comigo que ele tem um problema de vista. Talvez os irmãos aqui não saibam. O senhor Arcelino tem um problema sério de vista. Ele, por conta de um acidente que sofreu,
a sua vista foi afetada, e ele comenta, ele fala assim: pastor, eu não posso andar à noite, porque, por exemplo, quando eu vejo um carro, o farol do carro e a luz do poste de iluminação pública, para mim, fica na mesma altura. Então, para mim, é perigoso eu caminhar ali durante a noite. E também a nossa visão, talvez como a do seu, de forma semelhante ao do seu Ercelino, esteja confusa, esteja variada. Necessitamos que o nosso Senhor nos corrija esse jogo de vista. Assim como o seu Ercelino, ele fala: olha, sempre quando eu olho, eu tenho que variar, eu já ando tirando esse erro na minha vista. Nós também devemos perceber e andar e viver sempre olhando a realidade, corrigindo, havendo essa correção na nossa vista, não olhando para os fatos em si, mas olhando para o que o Senhor certamente tem feito. Jesus é o Senhor, o eterno, o todo-poderoso. Ele revela, é aquele que morreu, mas vive, morreu na cruz do Calvário, mas venceu e vivo está. Ele está no meio dos candeeiros. Eu estarei sempre com você, o Senhor nos prometeu, e assim Ele tem cumprido. Ele fala àquela igreja: eu não prometi, eu estou com vocês. Cristo conhecia a aflição daquela igreja. Aquela igreja estava passando uma aflição profunda, intensa. A palavra que dá essa noção não era uma tristeza, um desconforto breve, pequeno, era alguma coisa intensa, aquela aflição que eles estavam passando. O imperador, por conta ali de toda aquela cultura, deveria ser adorado, mas eles falaram: não, nós não vamos adorar o imperador como Deus, como Senhor. Há só um Senhor, que é Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Mas não faziam isso, não adoravam o imperador, e por isso eram perseguidos. Eles viviam também em extrema miséria. Não era uma falta, uma dificuldadezinha financeira também não, era alguma coisa extrema, era significativa. A igreja era uma igreja pobre, porque os seus membros, por conta da perseguição, estavam sendo expoliados dos seus bens. Os seus bens eram tomados, eles eram jogados na prisão, era confiscado ali os seus bens. Também, uma vez que eles eram cristãos, se posicionavam, tinham uma vida pura, uma vida santa, eles não iam se relacionar com outras pessoas que não tinham uma postura, a fé ali no Senhor Jesus, e que praticavam coisas abomináveis, a questão de extorsões, a questão de suborno, enganação, para ficarem ricos. Não, os cristãos permaneciam fiéis ao Senhor, e por isso não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, uma igreja que passava dificuldades, pequenina, mas era apenas por um tempo. O Senhor diz 10 dias. 10 dias não são 10 dias literais, mas é um período completo de tempo. O Senhor pega e fala para aquela igreja: é só por algum tempo e vai passar. Nós não vivemos em meio às tempestades constantemente. O Senhor vem e, quando quer, faz bonança. E assim, para outra tempestade, logo em seguida. Também não vai ser só bonança todo o tempo. Nosso Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor conhece a nossa dor, nosso Senhor conhece o nosso sofrimento, Ele sabe. Apesar do nosso sorriso amarelo, às vezes, para as pessoas, quando pergunta: está tudo bem? E você responde: tá. Mas o Senhor conhece e sabe muito bem o que você tem passado. Ele nos avalia não pelas posses que possuímos, não pelos bens que nós temos. Ele nos avalia pelo que somos. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos do Senhor. A riqueza de uma igreja não está na opulência, na beleza do seu templo.
A beleza da igreja não está nos seus móveis. A beleza da igreja não está na sua arrecadação. A beleza da sua igreja não está no status social ou na questão financeira dos seus membros. A beleza da igreja está na sua fidelidade com Cristo. O Senhor estava com aquela igreja e se alegrava com o que via. Fidelidade a toda prova, em toda e qualquer circunstância, em todo lugar, a qualquer hora, em toda e qualquer circunstância, aquela igreja permanecia fiel. Muitos consideram que após a conversão será um mar de rosas, e muitos pregam até isso, né? Não, vai ser um mar de rosas. Rosa tem espinho. Rosa tem espinho. Ao nosso Senhor não foi oferecido uma coroa de pétalas de rosa, uma coroa de espinhos foi oferecida a Ele. Nesse mundo, nós não precisamos esperar do mundo os louros, as glórias, as honras, mas coroa de espinho podemos esperar. Podemos esperar sim os espinhos que nos atentarão e nos sobrevirão. Angústias, provações, calúnias, perseguições, doença, morte, são realidades que os servos de Deus têm que lidar, mas sabendo que apesar de passar por todas as situações, o Senhor conhece, o Senhor sabe e o Senhor está ao nosso lado. Assim como a igreja de Esmirna sofreu todas essas coisas, mas foi sustentada por Cristo, nós também somos e sempre seremos sustentados pelo nosso Senhor e Salvador. Nosso Senhor também diz à sua igreja: aconteça o que acontecer, não tenha medo. Não tenha medo. Nós nos amedrontamos, nós nos apavoramos com certas situações. Conta-se sobre Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor, e na época da guerra, na época de Hitler, ele foi enforcado. Ele e outros pastores escreveram a Declaração de Bremen, quando em 1934 esses pastores ali reformados formaram a igreja confessante, eles testemunharam e fielmente e corajosamente falaram: só existe um Senhor, e não é nem Hitler nem o Estado, é Cristo. E por conta disso eles ficaram firmes no Senhor. E disse Bonhoeffer, Jesus Cristo, e não homem algum ou Estado, é o nosso único Senhor. Obviamente o movimento foi posto em ilegalidade, e na época os nazistas prenderam ali não só ele, mas também seu irmão Klaus, seu cunhado Hans e Rudiger, seus cunhados Hans e Rudiger. E ali então foram sentenciados 3 semanas antes dos aliados ali realmente conseguirem vencer o império nazista. Eles foram então sentenciados à forca, foram sentenciados à morte. Mas e aí? Aconteça o que acontecer, não tenha medo. Muitos de nós, quando difamados, quando confrontados, tememos pela nossa segurança, pelo nosso nome, mas devemos temer um nome acima de todos. Devemos ser corajosos e defender um nome acima de todos, o nome do nosso Senhor. Aquela igreja, a igreja de Esmirna, não deveria temer a difamação. Nosso Senhor diz sobre os judeus daquela cidade, os judeus que habitavam ali, que se juntavam na sinagoga. A sinagoga era um lugar onde faziam as leituras, as orações, os judeus o faziam, que era uma sinagoga de Satanás. Versículo 9.
os judeus, eles tinham uma abertura, uma liberdade, um direito de culto na época de Roma. Os cristãos, a princípio, tinham essa liberdade ali quando do Pentecostes, mas os judeus, então, vários deles começaram a perseguir os cristãos e começaram a inventar também coisas que não eram realidade. Os judeus começaram a colocar que os cristãos não eram fiéis ali ao Império Romano, certamente não eram fiéis adorando ao imperador como se fosse um deus, mas eles eram obedientes na questão civil, obedeciam, pagavam seus impostos como o Senhor o ensinou. Mas naquela época era muito difícil na cabeça daquelas pessoas desassociar a questão civil da questão religiosa, e por isso houve então ali perseguição, havia essa calúnia e tantas outras coisas, né? Ao longo da história, os cristãos foram acusados de muitas coisas, canibalismo. Porque falaram, olha, lá na igreja deles eles estão comendo corpo e bebendo sangue. Na história fomos acusados disso. Imoralidades, porque tem uma tal de uma festa do amor ágape lá na igreja. Tinha um junta-panela, gente. O povo se juntava para comer, para se alegrar no Senhor, se juntava ali como irmãos em Cristo, e foram acusados de promiscuidade, de moralidade, de incredulidade por não adorar o imperador, deslealdade e revolucionários por negarem a dizer que César era Senhor. Aquela igreja não deveria temer a prisão. O Senhor estimula ela a isso, ainda que fossem presos. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão não eram as prisões de hoje, não. Com os presos, olha, minha marmita não está boa, meu colchão não está bom, quero uma marmita, minha marmita está fria. Não, não eram como as prisões de hoje. Os presos eram esquecidos nas prisões. Morriam de fome, de sede, de peste. Mas bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, assim certamente ocorrerá conosco. O problema, meus irmãos, não é a perseguição. O problema é quando não estamos sendo perseguidos. Aí nós temos que pararmos e nos preocuparmos. Temos sido sal, temos sido luz. Se o mundo não tem visto diferença em nossas vidas, se o mundo não tem se incomodado com a nossa presença como luz e sal, aí sim tem uma coisa muito errada em nós como igreja. Não devemos temer os homens, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode matar, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não devemos ter medo de nada, a não ser de sermos infiéis. Jesus não fez promessas de livrar aquela igreja, e não faz promessa de nos livrar de todos os infortúnios, os incômodos desse mundo. No mundo tereis tribulações, no mundo nós passaremos por pobreza, nós passaremos por calúnia, certamente, mas o Senhor, assim como falou àquela igreja, nos fala que de forma tão intensa e profunda como foi presente na vida daqueles irmãos, que então, sentindo a doce presença do Senhor, se colocaram tão firmes a entregar as suas vidas para a glória de Cristo. Nós também o seremos, se for necessário.
Toda dor se torna insignificante quando nos relacionamos com o Todo-Poderoso, com o nosso Senhor Deus. Toda dor, todo sofrimento não é nada quando vivemos uma vida genuína na presença do Senhor. Nosso Senhor também diz à sua igreja: aconteça o que acontecer, mantenha-se firme, mantenha-se firme. Um dos mais conhecidos mártires da época ali da igreja primitiva foi Policarpo. Policarpo foi um bispo na igreja de Esmirna. Ele foi um discípulo do apóstolo João. E em 155 depois de Cristo, ele foi queimado vivo ali na fogueira. Policarpo foi levado diante do procônsul romano, e o procônsul pegou e falou: nega a Cristo e eu te ponho em liberdade. E o Policarpo falou, mas nas minhas palavras: você está doido? Policarpo pega e vira para ele e fala assim: por 86 anos tenho servido a ele, e ele não tem me feito senão bem. Como eu posso amaldiçoar o meu Deus, ao meu Redentor, ao meu Senhor? E o procônsul começou ali a afrontá-lo, falar: olha, eu vou te jogar na fogueira, eu vou te jogar as feras. E Policarpo, ele pega e vira novamente para o procônsul e fala: como você está fazendo de conta que não sabe quem eu sou, quero lhe declarar abertamente: sou cristão, sou cristão. Tu me ameaças com fogo, que queima uma hora e depois se apaga. Porém, você é ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado aos maus. Então, por que demoras? Faça logo o que você deseja. Quer me jogar na fogueira? Joga logo. Isso vai durar, se muito, alguns instantes, mas estarei na glória com meu Senhor. Mas a você um fogo que nunca cessará. Foi isso que ele foi falado para esse imperador. Talvez alguns possam falar assim: esses homens eram grandes mesmo, né? Do passado, eram pessoas firmes, nossa, eram crentes poderosos na fé. Deixa eu dar mais um exemplo. Conheci uma criança chamada Johan. Oito anos, o Johan. E por conta de trabalhos evangelísticos com as crianças, ele veio a converter. E converteu mesmo. Só ele, na casa dele, era crente. Se converteu a Cristo. E ele pegava, e todo domingo pela manhã, seus pais pegavam e o levavam à igreja. O seu pai, o seu avô o levavam à igreja. Com o tempo lhe deram uma bicicletinha. E ele ia de bicicletinha, sozinho. Dia das mães, o Johan sozinho. Dia dos pais, sozinho. Sozinho à igreja, mas firme. Certo dia, por conta das suas peripécias, ele era bem agitadinho, ele caiu da bicicleta e o seu pai proibiu dele de andar de bicicleta durante algum tempo. Naquela manhã de domingo, a sua mãe virou para ele e falou: e agora, como é que você vai para a igreja? E ele virou para sua mãe e falou: eu não preciso de bicicleta para ir adorar meu Senhor. E o Johan pegou e foi a pé para a igreja. E naquele mesmo dia ele faleceu. De manhã ele pegou, esteve na comunhão dos irmãos, se alegrou, louvou o Senhor, me abraçou a Mércia, e de tarde nós ficamos sabendo que ele havia ido para a fazenda, estava num cavalo, passou uma caminhonete, o cavalo se assustou, e ele, preso ali ao estribo do cavalo, ele foi arrastado e faleceu. Naquele mesmo dia, o Johan estava com Cristo, testemunhou, aquela cidade toda ficou abalada
mas foi impactada também com o testemunho daquela criança. 8 anos. Aqueles crentes de Esmirna eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo encorajados a enfrentar, se necessário, a morte. A cidade de Esmirna era fiel a Roma. A igreja de Esmirna era fiel a Cristo. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, de ser a mais rica, de ser a mais gloriosa. Mas o Senhor diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Somos chamados a sermos fiéis, doa o quanto nos doer, custe o que nos custar. Nós somos chamados a permanecermos fiéis. A Bíblia nos diz que temos a honra não só de crer, mas também de sofrer por Cristo, e que certamente seremos perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Se formos fiéis ao Senhor, certamente seremos perseguidos, mas aos que permanecerem fiéis, certamente um dia ouvirão: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Tantos ouviram isso do Senhor. Como nós temos nos posicionado? Podemos precisar sermos fiéis até a morte, mas então a segunda morte não nos afligirá. Podemos morrer fisicamente, mas nada nem ninguém pode nos separar de Cristo e da vida eterna com Ele. Jesus não pediu ao Pai que tivéssemos tranquilidades. Ele conhece as nossas aflições, Ele está conosco. Ele não nos pediu para tirássemos desse mundo, mas para que nos livrasse do maligno. Ele não cochila nem dorme. Somos entregues à morte, mas ao mesmo tempo temos a coroa da vida. Jesus permite o sofrimento. Muitas vezes nós não entendemos por quê. Outros até percebemos. Deus está peneirando a sua igreja, está fazendo um limpa na sua igreja. Aquilo que não tem vida, quando vem o fogo, se é palha, queima. Se não tem vida, queima. O Senhor está mostrando quem de fato é fiel. Não temos as coisas que tem de sofrer. O sofrimento é certo, limitado, mas breve. Concluindo, nosso Senhor diz à sua igreja: eu conheço. Ele nos conhece como igreja, mas nos fala para não temer, e nos fala para nos mantermos firmes, se necessário, até a morte. A igreja de Esmirna foi a única que não recebeu nenhuma advertência por pecados que tivesse praticado. E a descrição dela foi a mais positiva possível. Mas era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. Nosso Senhor, que é a testemunha fiel, também nos chama a nos posicionarmos para que sejamos também fiéis. E Ele nos diz então: aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Algumas aplicações. Somos chamados a permanecermos fiéis, dando um bom testemunho na aliança de pureza, amor, fidelidade no casamento, na criação dos filhos, os trazendo à presença do Senhor. Também nos momentos de lazer, ponderando questão aí do futebol e de outros momentos de lazer, até na nossa postura como cristãos, tomando cuidado com nossos lábios, com a nossa conduta em meio àqueles que não conhecem a Cristo,
mas acima de tudo, em tudo, amando a Deus acima de todas as coisas. Sejamos fiéis na vida até a morte. Vivamos e morramos para a glória de Cristo, porque certamente viver é Cristo e morrer em Cristo é lucro. Amém. Vamos ter mais um cântico, aliás, um hino agora, o hino Castelo Forte, e eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, para que então entoemos mais esse hino.